Chamada nominal da 13ª sessão ordinária do segundo período legislativo do dia 3 de novembro de 2015. Vereador Dilermando Ferreira Soares. Presente. Vereador Ítalo Góes Santos. Vereador Geraldo Biscardi Júnior. Vereador Natalício Conceição Presente. de Santana. Vereador Dioclesiano Brito Costa. Presente. Vereador Dênio Oliveira Cruz. Presente. Vereador Antônio Araújo Salles. Presente. Vereador Amarildo Carneiro da Cruz. Presente. Vereador Nilton Carvalho de Lima. Vereador Barimar do Nascimento. Presente. Vereador José Moreira da Silva Filho. Sob a proteção de Deus, do povo novaçorense, declaro aberta a sessão. Dando continuidade à ordem do dia, não temos nenhuma correspondência, temos matérias que continuam tramitando na casa. É o projeto de lei número 13 e número 15 do vereador Barimar do Nascimento e o projeto de lei número 10, de autoria do Executivo Municipal. Também, conforme ofício solicitado pela senhor José Domingos dos Santos, representante da PLB, solicitou no dia 27 o uso da tribuna livre, conforme combinado com a presidência da casa, ficou transferido para a data de hoje, no caso, dia 3 de novembro. Então, senhor presidente, é o que nós temos aqui na ordem do dia, da primeira parte da sessão. Eu vou dar uma tolerância de 2 minutos para que José Domingos, ele não se encontra nas mediações da Câmara. Vamos guardar 2 minutos. Se ele não comparecer, nós temos que partir para a segunda parte da sessão, as falações. Senhor presidente, gostaria de informar a Vossa Excelência que eu só irei participar da primeira parte. Na segunda parte, peço autorização a Vossa Excelência para me retirar do plenário. Como os 2 minutos já venceram, o não comparecimento do presidente da PLB, nós vamos partir para a segunda parte da sessão e as falações. Vamos aguardar para outra oportunidade, para que Zé Domingos venha se explicar do assunto dele aqui na sessão, na tribuna. Vereadores inscritos. Vereadores inscritos, Dioclesiano, vereador Dênio e vereador Barimar do Nascimento. Convido o vereador Barimar do Nascimento para fazer uso da palavra, 20 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores aqui presentes e o público no modo geral.
Só uma observação que eu vou fazer em relação à sessão passada, que eu vi na ata aí, que o vereador Dênio citou que chegou num colégio e estavam servindo pão com manga verde. Eu não duvido não, vereador, mas eu acho que a responsabilidade maior é da direção da escola ou do professor que cuida daquele aluno. Porque é inadmissível o professor ou o diretor permitir que um aluno seja alimentado com pão e banana verde. Isso é uma falta de respeito. Não sei quem é o diretor, não sei quem é o professor. Eu sei que é uma falta de respeito com o aluno, que está ali para ser educado, está ali para ser orientado. Agora, dessa forma, fica difícil. Vou me informar, que é meu papel, não é porque eu sou da base, mas não tem nada a ver. Não é crime ser da base. Acho que tem pessoas que nos encaram por ser da situação, achar que nós somos inimigos, mas não é por aí. A questão da oposição, a gente já sabe, a oposição ela se expõe mais em fazer as denúncias e nós vamos ao prefeito cobrar no seu gabinete. É a única diferença. Mas eu fico triste com essa situação. Outra questão é a questão do ano letivo. Eu não sei por certo se na paralisação dos professores de 2 dias, se o prefeito ou se o presidente da PLB pediu para repor os 2 dias que houve uma paralisação dos professores. Eu não sei também, não tenho certeza, só quero saber. Depois eu vou me informar se essa reposição de aula, que também prejudicou os alunos. Não é porque o prefeito fez a paralisação, o prefeito, nas outras prefeituras houve uma manifestação entre as outras prefeituras para paralisar 2 dias, também prejudicou os alunos. Agora eu vou ter certeza se a paralisação dos professores, vamos fazer justiça, se houve a reposição de aula, que prejudicou também os alunos. Então, eu acho que essas coisas a gente tem que ser mais verdadeiros. Sei que tem pessoas aí que criticam, que é normal, mas a questão das redes sociais, a gente lê, a gente vê as críticas, mas você começa criticando uma coisa, você começa criticando a saúde, você começa criticando a educação, você não sabe que direção essa pessoa vai tomar. Certo? Contra tudo e contra todos. Eu acho que tem que ter coerência nas coisas, tem que ter coerência também nas críticas, que não é porque eu falo mais uma vez, sou da base, sou. Hoje eu estou na base, amanhã eu posso estar na oposição, fazendo o papel da oposição. Como a oposição pode amanhã estar na situação. E aí? Somos criminosos por isso? Eu acho que cabe a questão da consciência de cada um. Mas, esse é o meu esclarecimento, presidente, e me dou por satisfeito. Com a palavra o vereador Dênio. Boa noite a todos os presentes neste recinto. Nós sabemos que às vezes o gestor nem tem conhecimento que foi servido pão e manga verde com merenda. Não sei se ele ficou sabendo, mas foi o que a Secretaria de Educação disponibilizou para as escolas. E não só foi uma escola, não. Foi várias escolas que recebeu esta merenda. Então, o fato de ser servido, não quer dizer que seja o culpado gestor, mas o que foi mandado para as escolas, com certeza, foi o que a Secretaria de Educação enviou, foi o pão e manga verde. A gente relata porque faz parte de relatar, porque isso não pode acontecer. O que a gente discorda, também quando a gente vai ao tribunal, a gente vê lá as notas mirabolantes das merendas, né? Merendas, coisas de merendas que não condiz com o que é oferecido nas escolas. A gente só faz uma oposição nesse sentido. A questão de notas, que é os valores altos, e o que é oferecido não condiz com aquele valor das notas. E com relação, vereador Marimar, às paralisações dos professores, o que a gente questionou aqui foi porque Cipó não parou os dias que aqui em Nova Açores parou, Olindina
também não parou, só parou na sexta, que nem Cipó. Sátiro Dias só teve a paralisação na sexta. Pombal. Então, enfim, aqui as cidades circunvizinhas, nenhuma teve essa quantidade de dias parados. O questionamento só é esse: por que só Nova Açores parou a quantidade que foi? Então, é isso que é questionado, foi esta quantidade. E já foi abordado aqui que o governo do estado deve quase 1 milhão ao município de Nova Açores com relação à saúde. Eu acredito que sim, mas eu tenho certeza que o governo do estado deve a Cipó, deve a Olindina, deve a Sátiro Dias, com certeza também, não só deve a Nova Açores. Mas por que, mesmo devendo, esta cidade tem um suporte de SAMU e Nova Açores não tem? Porque a gente questiona isso, que eu sei que deve aqui, isso é fato, mas deve lá também, porque mesmo devendo lá, tem SAMU e aqui não tem. A gente sabe porque o SAMU tem uma contrapartida do Estado e a outra é da Prefeitura, mas o gestor não está preocupado com isso, em entrar com a contrapartida dele. Então, a gente questiona isso. Outro questionamento é a questão da ambulância. Tem 2 ambulâncias quebradas, tem quase 15 dias. Só tem uma ambulância servindo 26 mil pessoas, que é o nosso município de Nova Açores. Só tem uma ambulância só. É isso que não tem. Eu quero saber se tem justificativa plausível para um negócio desse. 2 quebradas tem quase 15 dias. Não acha, essas peças vêm de onde? Vêm da China? É isso, 15 dias. Se quebrar hoje, 1, 2 dias, tudo bem. Um dia se perde para ir em feira buscar, outro dia se perde para consertar, tudo bem. 2, 3 dias, agora quase 15 dias. Então não tem justificativo para um negócio desse. Outra coisa que a gente não sabe se é verdade ainda, mas aí nas redes sociais está havendo uma conversa que haverá concurso em Nova Açores. Aí a gente se vê uma coisa, se fala em crise para tudo agora, tudo é crise. Nova Açores parou quase a semana aí de aula por causa da crise. Cogitou-se a questão de paralisar os ônibus para as faculdades por causa da crise, e vai ter concurso. Se até mesmo depois o gestor admitiu aí, não oficial, mas aquele concurso passado que teve um excesso de professor, ficou professor sem aluno porque a quantidade foi muito. Então, em meio a uma crise, se faz um concurso agora, final do ano. Por quê? Qual a justificativa? O que a gente vem vendo nos gestores, que é um concurso para colocar as suas pessoas para o próximo ano da eleição, que é o voto. Então, é uma coisa que a gente vai sentar com o promotor, quinta-feira, a gente vai sentar com ele para verificar, porque se estão passando, nessa prefeitura, tudo é crise, e vem fazer concurso, como é que pode? Esse dinheiro vem de onde? Então, é uma questão que a gente não tem certeza, mas as redes sociais estão comentando isso aí. Eu acho que com certeza saiu da prefeitura esse comentário, e a gente vai acompanhar, porque no momento de crise, se fazer um concurso, praticamente já no ano da eleição, a intenção é outra. Então, eu quero, senhor presidente, só isso. Muito obrigado. Boa noite. Ok, vereador Dênio. Convido o vereador Diocleciano para fazer uso da palavra por 20 minutos. Senhor presidente, peço permissão a Vossa Excelência para falar sentado. Ok, senhor presidente, obrigado. Boa noite a todos que se encontram nesse recinto, e como gosto de fazer, já é de praxe em todos os inícios de minhas falações, boa noite aos cidadãos de Nova Açores, que certamente amanhã vai estar nos assistindo por meio das redes sociais. Bom, senhor presidente, eu quero iniciar falando sobre a minha pessoa e depois abordar os temas ora referidos aqui pelos caros vereadores. Bom, senhor presidente, olha, antes de mais nada, eu, como já disse em outras sessões, fui eleito e faço parte da base do governo. Agora, eu tenho algo que, infelizmente, muitas vezes não agrada o governo. Por exemplo, porque tem-se por aí na cabeça das pessoas que o vereador que está no governo, ele tem por obrigação defender o governo. Eu, porém, senhor presidente, eu tenho
caros colegas vereadores, a minha linha de raciocínio. Não importa aonde eu esteja, de que lado eu esteja, não importa se eu estou na oposição, não importa se eu estou com o prefeito, eu tenho a minha linha de raciocínio, eu tenho o meu pensamento e a visão sobre as coisas. Eu nunca venho a esta sessão, por exemplo, com todo respeito aos que o fazem, e inclusive oposição ou situação, eu nunca venho para essa sessão, por exemplo, com a bandeira de defesa de A ou B. Não venho, senhor presidente, eu tenho a minha linha de raciocínio. Então, senhor presidente, dando continuidade às minhas falações, eu quero dizer a vossas excelências, participar a todos que nos assistem, inclusive as pessoas que irão estar assistindo certamente no povoado Bela Vista, que nós já estamos encerrando o mandato e eu estou preocupado. Por que, senhor presidente? Por que, vossas excelências, eu digo isso, e senhores que nos assistem aqui, as pessoas de Nova Açores, inclusive da minha comunidade, olha, eu estou preocupadíssimo. Senhor presidente, eu estou porque é o seguinte, olha, votei, como já disse, eu repito, e isso é chato, todas as vezes eu fico dizendo, votei, fiz campanha, fui nas casas, pedi voto para José Arivaldo Ferreira Soares. Votei. Pronto, senhor presidente. E óbvio que quando fiz isso, eu fiz compromissos com a minha comunidade. É óbvio. E, senhor presidente, esses dias eu estava em casa sentado e de repente ouvi uma moradora falar algo que me entristeceu muito. Que vai ser justamente baseando nessa linha que eu estou falando da questão do fato de ter votado e ter feito compromissos com a comunidade. Olha, uma moradora virou, ela não estava me vendo, por incrível que pareça. E o fato é que eu também não quero ter de citar o nome dela aqui, pelo fato de que tenho muito respeito à pessoa dela. Mas eu quero trazer esse fato em questão para este debate. Olha, ela virou e disse para duas amigas que estavam com ela, a gente mora na comunidade, tem um representante e não tem nada. Senhor presidente, eu fiquei estarrecido, triste, muito indignado e frustrado, acima de tudo. E, claro, que angustiado. Por que eu fiquei, senhor presidente? Olha, quando eu vir para o governo, na minha primeira legislatura, já estou no segundo mandato, eu, como já disse, fiz compromissos de campanha e gostaria que lá tivesse sido executada algumas políticas públicas. O fato que eu fiquei triste e que é lamentável, eu fiquei triste, digamos assim, não tão somente pelas palavras que ela se referiu à minha pessoa, mas eu fiquei triste porque, olha, eu estou no primeiro mandato, mas lá já tem, graças ao esforço desse mandato, tem uma quadra de futebol construída no povoado, uma quadra poliesportiva. Nós sabemos da dificuldade que é você conseguir alguma obra para a sua comunidade. Lá está uma obra, quadra poliesportiva, para servir a juventude. Não preciso aqui falar da importância do esporte numa comunidade que nós somos sabedores de tal coisa. Bom, além do mais, ainda existe, senhor presidente, agora teve a construção de um posto de saúde que o prefeito ele levou para a comunidade, está para ser inaugurado. E temos também ainda na comunidade, eu diria que o começo de uma praça. Eu vou ser sincero, não posso dizer uma praça porque o prefeito ele começou a praça e ainda não concluiu. Então eu vou ser bem sincero, verdadeiro, nós temos o começo de uma praça no povoado Bela Vista, porque a obra ainda não está concluída, ainda falta fazer algumas coisas. Olha, senhor presidente, eu fiquei frustrado porque ao falar estas palavras, ela não observou nada disso que tem feito na comunidade, que foi esforço, em primeiro lugar, sem querer, como já disse aqui em outras sessões, ganhar holofotes, foi esforço do meu mandato, me dediquei com todas as minhas forças, pedi na época ao prefeito para que tal realização se concretizasse na comunidade e, como já estou dizendo, está lá essas políticas públicas sendo em efetividade, digamos assim. E quando ela me disse isso, eu disse, rapaz, é triste, a gente está no mandato, se elege, defende uma bandeira, faz promessas e, de repente, a moradora que está na comunidade, vendo o que foi feito, volta e diz, não tem nada. Isso é lamentável.
muito triste. Mas, embora, senhor presidente, o detalhe é o seguinte, apesar da minha tristeza com relação ao fato em questão, eu, em parte, concordo com ela, porque, como já disse, estamos encerrando o mandato. E, dentre tantas essas conquistas aqui referidas, eu sonhava com algo bem maior, bem maior do que essas conquistas. Eu sonhava, continuo sonhando com o calçamento do povoado Bela Vista, que foi prometido no primeiro mandato por José Arivaldo Ferreira Soares, depois na campanha de deputado, ainda no primeiro mandato, nas festas juninas que tiveram. Nós entramos no segundo mandato, já estamos aí faltando um ano para finalizar o mandato, essa promessa ainda, devo dizer, senhor presidente, ainda não foi cumprido. Então, eu estou, de certa forma, preocupado, porque, olha, se já tem estas coisas na comunidade, essas obras construídas, imagine aí agora o que essa moradora vai achar se, de fato, não houver a conclusão, não houver o cumprimento dessa promessa de campanha. Então, eu estou preocupado porque, olha, nós, parlamentares, vivemos um dilema. Além das críticas das pessoas que nós sofremos, não importa o que a gente faça, o nosso reconhecimento nunca vai ser como nós desejamos, por mais que a gente se esforce, não importa se você está na oposição, se você está com o governo. Olha, quem está na oposição tem seus objetivos, e quem está no governo também tem, isto é um fato. Já não conseguimos muita coisa em ambos os lugares, tanto quem está na oposição como quem está no governo, e quando a gente consegue, a gente não adquire o reconhecimento que a gente espera. Então, senhor presidente, eu estou preocupado porque agora uma crítica ao executivo, embora eu faça parte do governo, eu faço essa crítica com muita sinceridade, mas no sentido de que ele ouça as minhas palavras e cumpra a promessa, porque o homem, ele não é obrigado a tratar, mas se tratar, ele é obrigado a cumprir. Então, no sentido de que ele ouça as minhas palavras, o meu anseio este que é da comunidade, na esperança de que, quem sabe assim, ele possa ainda cumprir até o final do mandato essa promessa. Olha, nós, quando votamos em um prefeito, esse dilema, todos os parlamentares vivem aqui, hoje eu estou vivendo esse dilema, amanhã quem está na oposição, se conseguir eleger um prefeito, também vai passar por isso que estou passando nesse momento. Nós, quando vamos pedir na Casa do Cidadão o voto, nós colocamos a nossa honra, a nossa palavra em xeque. Isso é fato. É por isso que eu estou preocupado. Ora, se uma promessa dessa não vier a ser cumprida, a minha palavra e a minha honra está em xeque, senhor presidente. Vede como nós somos reféns dos candidatos reféns dos candidatos a prefeito. Por isso que as pessoas muitas vezes nos chamam de mentirosos, porque a gente sobe no palanque, a gente promete, acreditando nos políticos em que nós apoiamos, as candidaturas a prefeito, e de repente a gente passa por situações como essa que eu estou passando agora, que é triste. Outro dia, por exemplo, um morador de uma outra comunidade pelo qual tenho voto, que é a comunidade Barra Azul, disse: olha, o vereador não pede nada para cá, não. É lamentável. Se fosse para a gente apresentar aqui as indicações que tem registrado em meu nome, ofícios que já deixei de fazer, solicitando ou pedindo, aí sim as pessoas perceberiam que a gente de fato tem interesses que as coisas sejam concretizadas. O outro detalhe que me chama a atenção, senhor presidente, é que nesta campanha de deputado, eu votei em Lúcio Vieira Lima, a pedido de José Arivaldo Ferreira Soares. Não é para se enaltecer, não é para se gabar o que vou falar aqui. Ele virou para a minha pessoa e disse: vereador Diocleciano, quantos votos saem para Lúcio? Eu quero que você vote em Lúcio. Eu vou votar em Marcelo Nilo e vou votar em Mário Negro Monte. Porém, eu quero que você vote em Lúcio Vieira Lima e vote em Marcelo Nilo. Vereador Diocleciano, quantos votos você consegue na Bela Vista? Eu respondi muito francamente: prefeito, eu não sou dono dos votos que tem na Bela Vista, mas vou me esforçar para que saia entre 200 e 250 votos na Bela Vista. Saíram 229.
Ele me perguntou, quantos votos saem na melancia? Prefeito, eu vou me esforçar para que saia de 30 para 50 votos. Saíram 28 votos. Quantos votos saem no São Miguel? Prefeito, eu vou me esforçar para que saia de 30 votos para 50 no São Miguel. Saíram 43. Só aí fechei 301 votos para o deputado Lúcio. Fora alguns locais que tenham reduto eleitoral, como Conceição, Quixabeirinha, um pouco de voto também no Cabeleiro e outras comunidades a mais, onde fui pessoalmente pedir voto para Lúcio. Mas tudo isso no sentido de que essa promessa se concretizasse, que esse calçamento saísse. O que me chama a atenção é que Lúcio Vieira Lima enviou 2 milhões de emenda parlamentar, 2 milhões de reais em emendas parlamentares, e ao invés de, por exemplo, se são 2 milhões, por que não tirou exatamente 200 mil desses 2 milhões e cumpriu a promessa de campanha comigo lá na Bela Vista? Muito pelo contrário, esses 2 milhões de reais serviram, senhor presidente e caros colegas vereadores, para fazer obras aqui na sede. Não que eu tenho nada contra a sede, muito pelo contrário, tenho votos aqui, tive 105 votos, muito bom. Mas o detalhe é que, comparando a cidade com a sede, é óbvio que a nossa zona rural tem uma dependência muito maior de todas as políticas públicas, inclusive infraestrutura. Então, como já disse, a minha parte eu cumpri, os votos saíram, me esforcei e estou aqui agora, senhor presidente, fazendo apelo de público para que as pessoas da comunidade Bela Vista e os meus eleitores da cidade saibam que eu estou preocupado e desejo que tão logo o prefeito possa ouvir a minha palavra, porque ainda falta um ano, e quem sabe assim ele possa cumprir essa promessa. Eu estou aqui na expectativa, mas preocupado. Como já disse, não cumpriu ainda resta um ano de mandato. Então, vou aguardar com paciência, mas com ansiedade. Paciência e ansiedade, é possível isso? É como diz o ditado, tá bom, mas tá ruim. Então, vai ser nesse sentido que eu vou aguardar. Senhor presidente, outro fato em questão, se o tempo me assiste que eu não verifiquei, eu quero aqui também esclarecer algo que um eleitor me fez questão de perguntar. Disse, olha, e inclusive a imagem que as pessoas na sociedade de Nova Açores têm. Eu estou falando a respeito da minha pessoa. Eu vou aqui agora expor quem sou eu dentro do meu mandato e dentro do governo no qual participo. As pessoas, um colega meu, ele me disse, olha, inclusive é essa a ideia que as pessoas têm a nosso respeito. O vereador que está no governo tem vida fácil, tem tudo. É óbvio que o vereador que está no governo tem algumas regalias, isso é um fato. Tem algumas indicações e outras coisas mais, mas não é isso tudo que as pessoas pensam, não. Eu estou falando a respeito da minha pessoa. Eu não tenho vida fácil só pelo fato em que estou no governo. Não tenho. Senhor presidente, olhe, o pão que entra na minha mesa sai do salário que eu recebo desta casa, não sai da prefeitura. A minha família não está engalfinhada na prefeitura se servindo do leite da viúva, não está. Tem uma irmã, de fato, que trabalha num topa, ganhando 300 e poucos contos, mas isso não é grande coisa. Mas o fato em questão é que eu quero aqui tirar da cabeça das pessoas que acreditam que a gente está dentro do governo, mas a gente tem uma mamata forte, como diz o ditado popular. É uma palavra vulgar, mas é essa a ideia que as pessoas têm ao nosso respeito. Não é bem isso que acontece. Nós que vivemos na zona rural não temos vida fácil. Hoje, por exemplo, comentando este fato com uma pessoa de dentro do governo, e inclusive fazendo as minhas críticas do porquê que as coisas não acontecem, dizendo a essa pessoa, ela disse, ora, Diocleciano, se você está tão insatisfeito, por que você não sai? Ou então, se você está insatisfeito, por que você ainda é político? Eu disse, olha, em primeiro lugar, vou lhe responder a primeira pergunta. Por que é que eu não saio? Eu posso hoje sair do governo e retirar da urna o voto em que eu coloquei? Não posso. Olha, não é tão simples assim. Você votou, batalhou, se esforçou para eleger um prefeito, agora depois que você elege, é muito fácil alguém voltar para a sua pessoa e dizer, por que você não sai, já que está criticando? Eu disse, eu poderia até sair, mas se eu pudesse retirar das urnas o voto no qual batalhei para que as pessoas em meu nome votassem. Então é muito fácil as pessoas fazerem esse julgamento, mas elas se esquecem de uma campanha de 3 meses de sol, poeira na cara, que a gente tomou,
defendendo uma bandeira e defendendo aquilo que a gente acreditava que era melhor, acreditava, não sei lá qual o significado, do melhor para o nosso município. Então, senhor presidente, não é bem assim como as pessoas pensam. E a outra pergunta que ele me fez, eu respondi com muita tranquilidade. Por que você está tão satisfeito e continua político? É óbvio, isso é muito fato. Eu disse, olha, se você for comparar a disparidade que existe na zona rural com a sede, aí está a resposta do porquê eu ainda continuo na política. É por motivo disso, por causa disso, por essa razão, por causa da disparidade. Na zona rural não tem nada. Nós que representamos a zona rural, o vereador Natalício, o vereador Marilda Carneiro da Cruz, o vereador Denis de Albino, nós sabemos na pele o sofrimento que as pessoas passam, o sol, as noites que a gente perde. Perde não, a gente ganha, porque tudo isso que a gente faz é em prol do nosso município. Então, não diria bem a gente perde, a gente ganha. Por exemplo, olha, só para resumir, e isso não é somente Diocleciano que passa, Amarildo passa, Daniel Oliveira passa, o vereador Natalício passa. Só para resumir, ontem foi segunda-feira, 4 horas da manhã eu estava na prefeitura, voltei para casa. Quando cheguei em casa, disse, bom, eu não vou mais na sede, não tenho nada para fazer na cidade, vou aqui na roça. Quando eu cheguei na roça, uma senhora me ligou, opa, fulana de tal está aqui, rapaz, ela está com problema de pressão, vamos no médico? Vamos. Pois bem, viemos. Quando cheguei em casa, meia-noite ontem, tive de retornar aqui à cidade novamente para trazer uma outra pessoa que precisava se deslocar do cabeleireiro para ir para Salvador. Pois bem, hoje quando cheguei em casa, vi na cidade, voltei para casa. Quando eu pisei dentro de casa, senhor presidente, outra criança adoeceu, voltei novamente, ainda estou aqui. E o detalhe é que vim com as 5 pessoas para o hospital e estou aguardando mais uma que ainda vai chegar de Salvador. Só para terem ideia, e eu estou aqui preocupado. Eu estou preocupado, porque estou com uma pessoa que tem que ir para Salvador hoje, meia-noite, da Conceição, porém já tem um compromisso amanhã para a Ribeira do Pombal. Para a Ribeira do Pombal. Hoje estive na sala da secretária de saúde, implorando, até pelo amor de Deus, que ela adquirisse um carro para que pegasse uma pessoa lá na comunidade amanhã para fazer fisioterapia, pelo qual essa pessoa ela teve AVC e não pode vir à cidade a não ser com um carro. A secretária demonstrou bastante interesse, se esforçou e, segundo ela, amanhã o carro passará na comunidade, irá pegar essa senhora. Então esse é o drama e o dilema que nós vivemos, e tudo isso nós fazemos em prol do nosso município. Não é em prol de arrancar dinheiro da prefeitura, não é em prol de uma vida melhor dentro da prefeitura, não, muito pelo contrário. Só para os senhores e senhoras que me assistem nesse momento ter ideia, ninguém jamais, por exemplo, me viu numa barraca de cerveja esbanjando. Vossa Excelência entende? Eu não bebo, mas ninguém nunca me viu. Porque, sabe, o saláriozinho que eu ganho é sagrado, é suado. E eu o utilizo da melhor forma possível para servir as pessoas. Às vezes eu digo, se você pegar os meses que nós já temos recebido de salário e comparar com o que nós temos, é muito pouco. Sabe, os que têm, os parlamentares que ainda conseguem comprar uma casinha, ou que têm uma pequena área de 10 ou 20 tarefas de terra, os que nunca nem adquiriram isso. Então, tudo que a gente faz aqui é em prol do município. Porém, as pessoas, infelizmente, as pessoas têm uma má visão a nosso respeito. Até aquelas pessoas que votam na gente, que acham que a gente está nadando em cima do dinheiro e tendo a vida mais fácil do mundo. A gente não vive no ar-condicionado. A gente não tem uma vida confortável, mas tudo isso em prol das pessoas. Então, senhor presidente, só para agora concluir o meu raciocínio, olhe, falando com relação ao que foi dito aqui na sessão agora, foi questionado a questão dos repasses do FPM, no meio dessas falações foi questionado também a questão da crise. Olha, eu estou no governo, agora eu tenho uma opinião, talvez que não agrade a muita gente, tanto quem está na oposição como quem está no governo. Às vezes eu me pergunto, às vezes eu digo, e sou criticado por isso, qual é a crise que existe em Nova Açores? Ora, pelo amor de Deus, que ninguém utilize a desculpa da crise. Não existe crise em Nova Açores em se tratando da prefeitura.
Eu não estou falando do cidadão comum, não. O cidadão comum que precisa ir no mercado, comprar o açúcar, comprar o café, utilizar a gasolina, este sim está sofrendo os efeitos da crise. A prefeitura, muito pelo contrário, eu não vejo que a prefeitura de Nova Açores está sentindo os efeitos da crise. Eu não vejo. Você sabe por que eu não vejo? Pegue de janeiro de 2014 a setembro de 2014, observa-se lá que o repasse foi 27 milhões e alguma coisa. Pegue de janeiro de 2015 a setembro de 2015 e observaremos que o repasse é bem maior. Isso em se tratando nesse site do Banco do Brasil, que dá apenas em torno de 28 milhões. Dá uma diferença de 243 milhões. Agora, se você entrar no outro site, que é do governo federal, verá que recebeu muito mais, já passa dos 34 milhões. Por que eu digo que a prefeitura não está em crise? Que ninguém vos engane dizendo que está em crise. Não está, porque o que a prefeitura vem recebendo, o PT, apesar de ser um partido corrupto, um partido ladrão, um partido aí como está saindo nos rádios e na televisão, o PT tem sido uma mãe para Nova Açores. Eu não estou aqui defendendo de modo algum o PT, muito pelo contrário, uma vez que não sou nem petista. O PT tem sido uma mãe para Nova Açores, porque o recurso de Nova Açores não está o mesmo que 2014. O recurso de Nova Açores nem é o mesmo e nem diminuiu. Muito pelo contrário, o recurso de Nova Açores vem aumentando. Então, esta é a prova de que Nova Açores, em se tratando da prefeitura, não está em crise. Em crise está o cidadão, que precisa comprar o celular, que precisa comprar uma sandália, que precisa comprar uma calça, e que tudo isso aumentou e o seu salário não acompanha este índice inflacionário. Eu digo sempre essas coisas, mas cada qual tem a sua opinião. Então, senhor presidente, só para encerrar o meu raciocínio aqui, como já disse, não importa em que lado esteja, eu tenho a minha opinião. Quando eu venho a esta casa, eu não venho com a opinião de José Arivaldo Ferreira, no qual faço parte. Quando eu venho para esta casa, eu não venho com a opinião da oposição, eu venho segundo a minha cabeça. Eu discurso segundo o meu raciocínio, sobre o que eu acho certo ou errado, não importa de que lado eu esteja. Eu vou ser sempre a favor da verdade. Doa quem doer, inclusive até quando ela tiver que ferir a minha pessoa, mas você sempre a favor da verdade. Esse sou eu, e só para ser grato a Vossa Excelência, aos demais companheiros pela tolerância, quero desejar a todos boa noite e até a próxima sessão. Vereador, você cede um minuto? Já encerrado, mas já que Vossa Excelência, o presidente, permite, eu sim. Pode usar, vereador. Me tira uma dúvida, então, minha e do pessoal presente aqui. Se o repasse aumentou, por que você acha, então, que o prefeito está dizendo que está em crise? Para onde é que está indo o dinheiro? O que você quis falar? Pronto, eu vou responder a Vossa Excelência com muita tranquilidade. Em primeiro lugar, eu não disse que foi o prefeito que falou. Já fica bem nítido isso. Eu falei que tem gente na prefeitura se aproveitando da crise, mas eu não cheguei nem a citar o nome do prefeito. Pronto. Para onde está indo? É uma pergunta que eu não sei fazer mágica. Vossa Excelência sabe fazer mágica? Eu não sei. O dinheiro está sendo gastado de alguma forma. Se bem aplicado ou não, é uma questão que eu não posso responder. Eu não sou o prefeito. Vossa Excelência é o prefeito? Vossa Excelência? Então, é uma pergunta um tanto quanto complexa essa. Mais um minuto, vereador Nilton, para concluir. Não, eu só queria tirar essa dúvida mesmo, que ficou assim, eu fiquei sem entender assim, se estão usando, para mim você tinha falado, a Vossa Excelência tinha falado que era o prefeito que está falando em crise, mas é o pessoal da prefeitura. Aí eu fiquei na dúvida, eu acho que o pessoal ficou, para onde é que está indo o dinheiro, Pronto. Se aumentou. Mas concluí a pergunta. Vereador, a Vossa Excelência já usou o seu tempo de tolerância 2 minutos, vamos encerrar a sessão. Ok, senhor presidente, muito obrigado. Declaro encerrada a sessão, boa noite para todos.